Então, vocês veem que dá para a gente ter um resultado qualitativo mesmo, né, quando se pensa em ajuste do equipamento. Isso é possível, está na nossa mão, tá? Dá para se fazer uma aplicação boa. Tá? É uma ponta de pulverização com indução de ar que está na pressão adequada de trabalho. Tá? Vamos falar agora um pouco, rapidamente, aí, do último item, né, do circuito hidráulico do pulverizador. A gente veio percorrendo eles, não sei se vocês perceberam, né? Falamos, então, desde de filtro, bomba, né? Agitador, que está dentro do tanque. Aí falamos do regulador de pressão, falamos do manômetro, falamos da barra. Vamos falar agora falamos dos controladores, né? Então, vamos falar agora dos bicos, tá? Que estão aí, que equipam as máquinas, né? Eu cheguei a mencionar rapidamente para vocês que existem vários tipos de bicos, né? E o tipo de bico, ele está relacionado com a energia de produção das gotas. Tipo de bico está relacionado com a energia de produção das gotas. Eu passei mais detalhe para vocês da energia hidráulica, e é a mais utilizada no mundo todo, tá? Mas cheguei a comentar aí que os drones e os aviões utilizam outras energias. É muito comum você ver drone, é muito comum você ver avião, alguns drones também, utilizando bicos de energia centrífuga, que são os famosos bicos rotativos, né? Então, ele usa energia centrífuga para produzir gotas. Então, é um outro tipo. Temos de energia gasosa, temos de energia cinética, temos de energia térmica, né, os termonebulizadores, né, aqui na área urbana, o pessoal conhece isso muito como fumacê, né, de energia térmica. Então, temos outras energias que formam outros tipos de bicos. Nós vamos concentrar aqui no de energia hidráulica, porque são os mais utilizados, né, que a gente já deu, inclusive, alguns exemplos, né, e em função do tempo, né, não daria tempo de a gente falar de todos os outros. Né, isso até tenho aqui a apresentação, mas não daria tempo da gente falar agora, né, seria motivo para um outro curso aí, lá abordar todos esses outros modelos. Então, nós vamos dar foco, principalmente, né, no hidráulico, né, tem aqui o eletrostático como exemplo, inclusive, né, que é um outro tipo diferente, inclusive não é carga elétrica no modelo hidráulico, é um bico que usa energia elétrica para produzir gotas. Então, isso tudo nós temos aí possibilidade de falar, mas hoje, em função do tempo, né, a gente não vai abordar, mas até posso responder alguma pergunta, caso vocês queiram algum detalhe, a gente pode falar um pouco disso também, tá? Então, vamos lá falar dos bicos de energia hidráulica. Então, quando a gente fala bico, tá, gente, tem uma pequena diferença aí normativa, tá? Quando a gente fala em bico e ponta de pulverização. Vocês viram que o bico está relacionado ao tipo de energia para a formação da gota, né? E a ponta de pulverização é um modelo dentro de um tipo, né? Então, nós vamos falar do tipo energia hidráulica, tá? E aqui vamos falar daqui modelos dentro desse bico de energia hidráulica, certo? Tá? Então, a ponta de pulverização tem vários modelos, é um item que compõe o bico de energia hidráulica, tá? Então, o item ponta de pulverização, né, ele está dentro de um conjunto, né, que todo aqui é chamado de bico, inclusive há interferência do conjunto todo na formação da gota, inclusive, tá? Mas, então, a gota é formada pelo conjunto, não é só pela ponta, mas a ponta é o principal, é o mais direto, né, responsável aí pela formação e distribuição das gotas, tá? No caso dos bicos de energia hidráulica. Quando eu falo bico de energia gasosa, por exemplo, a ponta de pulverização seria outra coisa completamente diferente, né? Não tem esse item como a gente está vendo aqui nos de energia hidráulica, tá? Então, qual é o conjunto? O bico é todo esse conjuntão que a gente está vendo aqui, né? Isso tudo é um bico, né? A ponta de pulverização é o item final. Então, dentro do bico de energia hidráulica, nós temos o corpo ou conector, né, que é quem está aí acoplado à barra de pulverização, né, quem recebe a cauda, é esse corpo conector, e também suporta a ponta de pulverização. Aí nós temos a capa, né, que é quem fixa a ponta de pulverização ao conector, essa capa, essa parte colorida que nós estamos vendo aqui, né, capa. Tá? Aqui nós temos de engate rápido, temos rosqueável, né? São alguns modelos que nós temos. A capa de engate rápido está sendo mais comum por razões práticas, né? É fácil de você engatar, conectar ela no conector, tá? Aí nós temos alguns itens que a gente não enxerga, né? Um deles já comentamos bastante com vocês, que é o filtro de bico, ou peneirinha do bico, ou o filtro da ponta de pulverização, né? O item que como eu falei para vocês, é o mais rigoroso em termos de malha. Aí nós temos o quarto item, que seria o item obrigatório, né? A ponta de pulverização, nesse caso, que é quem, então, efetivamente produz e distribui as gotas.
E quando a gente trabalha ainda com capa de encarte rápido, né, em geral nós temos esse quinto item, que é o anel de vedação, para evitar, então, que haja vazamentos, né, de cauda entre os encaixes aqui desse conjunto, tá? No caso de capas com rosca, as rosqueáveis, não é tão comum a gente ter o anel de vedação. Então, o anel de vedação é um acessório mais presente nas capas de engate rápido. Né? Com rosca, nem sempre nós temos o anel de vedação. Então, nós temos 4, né, itens principais e um quinto aqui que ele pode ser presente mais quando a gente usa engate rápido, tá? Seria o anel de vedação. Então, é isso que a gente tem o bico. Isso, o conjunto todo é um bico. Então, quando a gente fala assim, qual é o espaçamento que você está usando na barra dos bicos? Né? Qual é o espaçamento entre bicos na barra? No espaçamento, eu estou usando 50 centímetros. Então, esse espaçamento entre bicos mesmo, porque eu estou falando aqui, ó, um bico para o próximo bico, né? Entre um bico e outro bico. Agora, quando eu vou falar desse item específico, eu falo assim, ó, qual modelo de ponta de pulverização você está utilizando no bico? Olha só, qual é o modelo de ponta de pulverização que você está usando no seu bico hidráulico? Qual é o modelo de ponta de pulverização que você está utilizando no seu bico hidráulico? Entendeu? Então, isso é um bico e isso é uma ponta de pulverização. Então, por norma hoje, né, norma técnica, né, norma entre técnicos, né, está valendo mais essa classificação, tá bem? Então, vamos falar um pouco dos modelos de ponta de pulverização que nós temos. Importante dizer que são muitos, tá? Nós temos alguns fabricantes, bons fabricantes de pontas de pulverização, inclusive nacionais, tá? Então tem bons modelos disponíveis aí no mercado. É importante que a tecnologia para a fabricação de ponta de pulverização ela está relativamente bem desenvolvida e bem conhecida. Então, um dos itens que é importante da gente considerar é o controle de qualidade das empresas que fornecem isso para o mercado. Então, se a empresa tem um bom controle de qualidade, possivelmente você vai pegar os modelos que você comprou, né, os exemplares dentro de um modelo, muito semelhantes. Então, você pode confiar nesses modelos. Se o controle de qualidade não for tão bom, então você pode pegar um exemplar que produz um jato, uma vazão, um tamanho de gota e outro diferente dele. Quer dizer, isso não é lá muito aceitável, né? Então, é importante que você tenha fontes de fornecimento, né, fornecedores confiáveis, para que você tenha as pontas de pulverização produzindo aquilo que você deseja. Porque, como eu disse, né, o item mais importante do pulverizador, porque ele que vai produzir e distribuir as gotas. Então, se eu quiser comprar uma apenas pelo preço, né, quiser comprar uma coisa que eu não tenho a procedência dela, que não tem um catálogo, que ninguém te informa qual é o tamanho da gota, que não te diz qual é o filtro que você vai utilizar, que não te diz a uniformidade de produção de gotas, que não te diz qual é o ângulo do jato, quer dizer, o que você vai aplicar efetivamente, então? Aí pode te dar um resultado muito ruim, tá, em termos de distribuição do produto na área, tá bom? Então, a ponta-de-pulverização é importante que você tenha informação adequada sobre aquilo que você vai utilizar e que essa informação seja confiável, tá? Então, também não vou ficar fazendo propaganda de marca aqui, mas nós temos, sim, algumas marcas bastante confiáveis disponíveis no mercado brasileiro, 5, 6 marcas aí, que dá para você confiar bem, tá? Inclusive marcas de fabricação nacional, sem problema nenhum. Os meus exemplos aqui acabam se baseando mais em uma marca, tradição, tá? Não estou privilegiando, não recebo nada desta marca, também não vou falar nome, né? Mas vocês vão ver aí alguns exemplos, porque não tem como sair muito disso, tá? Mas alguns exemplos aí de alguns modelos disponíveis para a gente entender como isso funciona. Então, um deles é um modelo de produção de gota por deflexão, tá? Os famosos bicos defletores, que o mais correto seria dizer ponta de pulverização defletora, né? Que funciona da seguinte maneira: o líquido atravessa o corpo da ponta de pulverização e encontra uma parede, um anteparo na frente do líquido, tá? Então, nessa parede que ele encontra, ele muda de direção, né? Isso é a famosa deflexão, né? Então, ele sofre uma deflexão, por isso chamado de ponta de pulverização defletora. Tá? Nessa maneira de produção de gotas, né, quando o exemplar de ponta de pulverização é confiável, como eu disse, qualitativo, você tem o quê? Um jato de grande ângulo, tá? As gotas de pulverização são velozes, mais velozes, né?
o que permite fazer com que você tenha uma certa resistência à deriva já. Tá? Então, gotas velozes, grandes, tá? Esqueci de dizer isso. Elas são grandes, velozes, e o ângulo do jato é grande também. Quer dizer, dá para trabalhar com um pouco mais baixo, certo? Em termos de altura. Ou se eu estiver trabalhando mais alto, eu vou estar tratando uma faixa maior, né? Uma largura maior da faixa. E as gotas são grandes, quer dizer, tem uma certa resistência à deriva aí já, tá? Então, é uma ponta de produção que tem isso. Gotas velozes, ângulo grande e gotas grandes, tá? Então, já tem uma certa resistência à deriva. Aí nós temos um outro modelo, são modelos mais atuais, digamos assim, que aí agora nós estamos falando de um tamanho de gota muito diferente, tá? Quando a gente fala, esses aqui são os modelos com indução de ar, que são esses aqui, né? Quando o líquido atravessa o corpo da ponta de pulverização, né, também pelo fenômeno de Venturi, que a gente já falou um tanto antes, ele acaba arrastando para dentro dele o outro fluido que está próximo dele. Né? Que fluido é esse? É o ar, porque esse modelo de ponta de pulverização, ele tem furos comunicantes aí, né, orifícios de comunicação com a área externa, né, que acaba arrastando, como o líquido está passando em velocidade maior do que o ar que está aqui no entorno, né, por Venturi, o ar vai ser arrastado para dentro da ponta de pulverização, e a mistura do ar com o líquido, né, vai fazer o quê? Vai produzir gotas de líquido com ar dentro dela, tá? Então, que tem microbolhas, né, dentro da gota, então ela não é uma gota só de líquido, é uma gota que tem líquido e ar misturados em conjunto, né, nessa formação, que faz com que o tamanho da gota aumente muito, aumente muito. Então, aqui, enquanto a gente está falando de gotas de 200, 250 micrometros, né? Se lembram disso? 200, 250 micra. Aqui nós estamos falando em 500, 600, 700, em alguns casos até em 1 milímetro, né? Ou 1000 micrometros, né? 1000 micra de tamanho de gota, tá? Então, gotas muito maiores. Então, porque tinha até uma confusão, né, no início, quando surgiram esses modelos de pontas de pulverização, dizendo, mas se a gota tem ar dentro dela, então a gota fica leve. Então, ao invés de ter menos deriva, vai ter mais deriva. Só que, na verdade, não é isso que acontece. Por quê? Porque aqui eu tenho, além do líquido, eu tenho ar, né? Então, ela tem, digamos, uma gota do mesmo tamanho. Se as gotas fossem do mesmo tamanho, aí sim, eu teria a gota com ar dentro dela mais leve do que a gota de uma outra ponta de pulverização que não tem o ar dentro dela, ok? A questão é, eu tenho a gota muito maior, que tem a mesma quantidade de líquido, mais o ar. E o ar também tem massa. Então, essa gota, na verdade, né, ela acaba ficando muito mais pesada também, né, porque ela não é do mesmo tamanho. Nós não estamos falando de gotas do mesmo tamanho para os dois modelos. Esse modelo está trabalhando com gotas muito maiores. Então, ele tem se tiver a mesma quantidade de líquido, ainda tem aquele líquido mais o ar. Mas normalmente ele tem mais líquido e o ar. Então, são gotas que acabam ficando realmente muito mais pesadas, né? E aí a gente tem uma resistência à deriva muito grande. Tá? Então, ele produz uma quantidade de gotas pequenas bem baixa. Né? O volume aspergido em gotas pequenas é bem pequeno. Aqui nós não estamos falando em se vocês lembrarem lá para trás, né, a gente mostrou um gráfico que tinha lá a diferença entre tamanhos, né? Um tinha 130 e o outro tinha 290 de tamanho de gotas, né? Ali a gente estava falando de uma porcentagem de gotas menores do que 100 micrometros, né? Gotas suscetíveis à deriva. Também mostrei isso na tabela, que na tabela tinha 10%. No comparativo, era 30% contra menos de 5%. Tá? Então, a diferença de tamanho de gota e de suscetibilidade à deriva é muito grande para esses modelos que têm indução de ar. Geralmente eles têm uma quantidade bem baixa de gotas suscetíveis à deriva, tá? Então aumentou muito o tamanho de gotas. Nós estamos falando de outra classe de tamanho, né? Não é mais aquelas classes tradicionais que existiam no mercado. Então, esse tem uma certa resistência à deriva? Tem, mas esse tem muito mais. Tá? Hoje esses aqui tem muito mais, e nós estamos chegando a modelos que tem muito, muito mais ainda. Tá? Na outra ponta da escala, nós temos os modelos que fazem gotas pequenas, tá? Então, os jatos cônicos vazios, né, que aí tem outra finalidade. Então, aqui, quando a gente está falando em gotas grandes, normalmente, né, se lembram, já falou sobre isso, nós estamos falando lá para a aplicação de herbicidas, sobretudo aqueles, né, aplicação de herbicida em pré-emergência. Quando a gente está falando em gotas pequenas, nós estamos falando daqueles que precisam de mais cobertura. Então, estamos falando de fungicidas e alguns inseticidas, certo? Então, também são necessários. Então, nós temos as menores gotas do mercado aí produzidas com ponta de pulverização de jato cônico vazio, em geral, existem modelos específicos, né?
Então, eles transitam entre si, em termos de tamanho de gota, mas é bem possível ter gotas muito finas e muito finas, produzidas com jato cônico vazio. Mas também há outros modelos de jato plano, né, que produzem gotas finas também, como o duplo plano, como o plano convencional, né, sem indução de ar, que também são capazes de produzir gotas bastante pequenas, tá? E tem ainda os famosos EVIN, né, ou jatos contínuos, né, que são feitos para aplicações individuais. Então, normalmente, esses modelos que são estilizados aqui com o seu jato, né, tendo uma quantidade maior no centro e uma quantidade menor na extremidade, eles são feitos para que haja sobreposição na montagem na barra. Quer dizer, uma parte dos jatos, né, eles se sobrepõem. Porque eu tenho menos volume na extremidade do que no centro. Mais no centro, menos na extremidade. Então, quando eu coloco a montagem, como eu falei agora há pouco para vocês, né, 50 centímetros entre bicos na barra, as pontas de pulverização têm os seus jatos entrecruzados. Então, eu cruzo normalmente algo em torno de 1/3 desse jato. Isso faz com que o menor volume de uma extremidade com o menor volume da outra extremidade iguale, né, aí a distribuição, com uma variação do coeficiente de variação aceitável aí até em torno de 10%, até 10%, já falei isso para vocês também ontem, né, à tarde. Então, para que a gente tenha a distribuição na área toda uniforme. Esse EVIN, né, para que ele serve, esse jato contínuo? Ele serve quando a gente não trabalha com sobreposições. Então, eu tenho uma faixa muito estreita, como, por exemplo, um suco de plantio de cana-de-açúcar, uma entrelinha de milho, uma entrelinha de algodão, né, eu quero tratar só essa entrelinha, então na entrelinha não vai ter cruzamento de jatos, certo? Ele tá lá mergulhado na entrelinha, né? Entrelinha de cana, né? Então ele está mergulhado lá no meio, não tem cruzamento de jatos. Então aí o ideal é que eu trabalhe. Como ele está individual e não tem cruzamento de jatos, eu não posso ter mais volume de cauda no centro do jato e menos na extremidade. Eu tenho que ter uma distribuição mais uniforme em toda a faixa aplicada de um jato. Então, nesse caso, é mais usado esse modelo EVIN, tá? EVIN, a tradução, né, da palavra seria uniforme, mas aí a versão para a língua portuguesa, né, para a gente entender melhor tecnicamente, ele é contínuo. É um jato que ele tem uma distribuição mais igualitária de um início até o final da faixa que ele trata. Então, ele pode tratar um canteiro, né, ou uma entrelinha, né, com um volume bastante uniforme, né, de uma extremidade à outra do jato. É isso que pretende fazer esses modelos, tá bom? Quando eu estou fazendo uma aplicação com um jato individual, é interessante que eu use o EVIN e não esses demais, porque ele vai concentrar a quantidade de volume mais no centro do jato. Isso não é interessante, tá? Em relação à nomenclatura, né, como é que a gente fala sobre os modelos, né? Então, nós temos aqui os modelos falados distribuídos em cores, tá? As cores, elas estão relacionadas à vazão das pontas, né? Então, um amarelo, ele sempre vai ser 0,2, né? Um azul sempre 0,3 e um vermelho sempre 0,4. E assim sucessivamente, a gente tem várias cores, né? Então, se a gente pegar todos os azuis, como eu mostrei ontem para vocês, né? Eu posso ter a mesma vazão. Não quer dizer que eles são iguais, né? Porque o tamanho de gota pode ser bem diferente, inclusive o ângulo do jato pode ser diferente. Enfim, o resultado que ele proporciona pode ser diferente. Mas se eu for numa loja para comprar um modelo que está equipando a minha barra, né? E eu já sei o modelo, né? Então, fica mais fácil de eu pedir aquele modelo azul, porque eu sei que se eu voltar com ele na barra, ele vai fazer o trabalho que eu estou esperando. Eu não posso pegar de outra cor, né? Se eu pegar errado, de uma cor errada, né? É fácil de identificar que aquela ponta, né? Aquele exemplar, não vai desempenhar o trabalho que eu espero lá no conjunto com os demais modelos, exemplares do mesmo modelo, na barra, porque ele tem outra cor, ou seja, ele tem outra vazão. E o que significa vazão? Ou o que significa essa nomenclatura, tá? Então, quando a gente vê esse número aqui, ó, 11002, por exemplo, né? Ou 11003, a leitura desse número é dada assim, ó, 110,03, né? Então, o 110 é o ângulo do jato, é esse ângulo, né, entre uma extremidade e a outra extremidade do jato, um ângulo de 110 graus, tá? É disso que está se referindo esse primeiro número. Então, 11003 se lê 110,03, tá? 110,03. 110 o ângulo do jato, um ângulo de 110 graus, e 03 é a vazão. E aí, pegadinho, né? Porque a vazão é uma unidade que a gente não está tão acostumado a vivenciar.
é uma vazão dada numa unidade americana, que é dada em galões americanos por minuto, porque foram os americanos, né, de uma empresa, né, que propuseram para o mercado aceitou aí, né, e depois isso virou uma norma internacional, né, que propôs esse padrão de cores, tá? Então, esse padrão de cores relativo à vazão veio de um fabricante americano. Por isso, a unidade é dada em galões americanos por minuto, que é a unidade americana, né, de falar em volume em vazão, tá? Então, um galão, para vocês saberem, né, o galão americano, que é diferente do galão inglês, por exemplo, que é outra unidade, né, é outro valor, mas o galão americano, que é o que equipa as nossas pontas, né, é as pontas que a gente mais usa no mundo inteiro, e essa unidade pegou, né? Então até houve uma tentativa de mudança de unidade para o sistema internacional, mas não pegou. Já estava todo mundo acostumado a falar esse número, né? Então todo mundo, quando vê um azul, já fala 0,3. E esse 0,3 significa 0,3 galão americano por minuto. Um galão tem 3,785 litros. Então, um modelo 0,3 é 0,3 vezes 3,785, que dá 1,1355 litro por minuto. Olha que medida mais quebrada, né? 1,1355 litro por minuto, e tem que ser uma pressão específica, que é na pressão de 40 PSI, 40 libra-força por polegada quadrada, que também é uma unidade do sistema americano, né? Então, vejam só, né, que coisa. Então, porque ontem me perguntaram, inclusive, se eu mexer só na pressão, eu consigo mexer na taxa de aplicação? Sim. Então, se eu mexer na pressão, muda a vazão. Então, ele está dizendo que é 0,3. Mas 0,3 em qual pressão, né? Então, a pressão de trabalho nominal para dar esta vazão é a pressão de 40 PSI, tá? Então, é 0,3 vezes 3,785 a 40 PSI. É aí que a gente vai ter a pressão que a gente considera quando vem grafado na ponta assim, né? Ou dada pela cor, a gente chama isso de vazão nominal, tá? A vazão nominal é essa, tá? E como a gente disse ontem, né? A cor é só para saber isso. Então, eu sei a vazão. Então, aqui eu tenho 0,2, 0,3, 0,4. Opa! 02, 03, 04. Mas aqui nós temos 6 modelos completamente diferentes. Quer dizer, porque eu tenho a mesma vazão, eu tenho o mesmo padrão de distribuição? Negativo, né? O padrão de distribuição ele é dado do modelo e não da vazão, tá? Então, distribuição de tamanho de gota, de ângulo de jato, né? De velocidade das gotas, né? Como a gente já viu, isso é tudo referente ao modelo e não referente à vazão. A vazão só está me dizendo qual é a taxa, né, que eu vou ter de aplicação numa determinada velocidade, né, porque a vazão está especificada aí e bem visível, né, nas cores das pontas de polarização. Inclusive aqui a gente tem vários modelos, né, com vários fabricantes diferentes aí apresentados para vocês, tá? E a montagem na barra, tá, pessoal? Deixa eu só pegar meu relógio. Desculpa para a gente não se perder muito, né? Para eu não passar muito do tempo de vocês, né? A montagem na barra dessas pontas de polarização, né? Elas têm que ter uma angulação, tá? Então, como eu disse para vocês que os jatos eles são sobrepostos, né? Então eu não posso montar a ponta de polarização totalmente paralela na barra, porque se eu montar totalmente paralela, os jatos eles vão se chocar, as gotas vão se chocar no ar. E lembra, eu escolhi uma ponta por causa de uma determinada distribuição de volumétrica, né? E também por causa de um tamanho de gota. Se as gotas se chocam no ar, elas mudam de tamanho e mudam de trajetória. Ou seja, eu perdi a qualidade, né, da minha distribuição. Então, elas não podem se chocar. Como elas não podem se chocar, elas têm que ter uma certa angulação, porque daí o que acontece? Os jatos, né, eles passam um na frente do outro, né? Tem o cruzamento dos jatos, sem que haja o impacto das gotas no ar, certo? Então é importante que tenha essa angulação, que ela em geral, nossa, desconfigurou, desculpa, pessoal, desconfigurou um pouquinho. Ela é de 6 a 10 graus, tá? Essa angulação do jato, né, em relação à barra, de 6 a 10 graus, e quando a gente trabalha com as capas de engate rápido, elas já fazem com que a ponta pare na posição correta. Então, eu não preciso mudar essa posição, é essa posição mesmo que ela tem que ser, tá? Com alguma inclinação do jato. Tem que ser assim, tá? Porque o jato é desse jeito, ó. A gente tem essa distribuição, né?
que ela tem mais volume de calda. Isso aqui é uma distribuição, é o jato de calda, né? É a distribuição volumétrica coletada numa mesa amostradora, chamada de mesa de distribuição ou paternator, né, internacionalmente conhecida. Então, aqui é volume coletado nos coletores nessa mesa. Ela é uma mesa cheia de canaletas, né? Em que a gente coleta os volumes em cada ponto. Então, tem essa distribuição. No centro do jato, né, eu tenho mais volume do que na extremidade do jato. Então, eu não posso espaçar a ponta para que a quantidade de volume, né, o outro jato, comece exatamente na extremidade de onde termina um. Eu não posso começar outra distribuição aqui. Porque se eu começar bem no final, né, na extremidade do jato, o que vai acontecer é que eu vou ter pouco volume aí, pouco líquido, né, distribuído na área. Ou seja, não vai ter gota, não vai ter calda chegando naquele ponto para fazer o controle do problema fitossanitário. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter sobreposição entre os jatos, um tem que invadir um pouco que é a região do outro, para que a distribuição seja mais uniforme na área toda e a gente tenha a calda efetivamente chegando na quantidade que a gente precisa para controlar o problema. Então, eu tenho que acertar o ajuste, né, entre o ângulo do jato, a altura de trabalho e o espaçamento entre bicos na barra, certo? Então, olha só, uma distribuição de um único bico, né, ou uma única ponta de equalização, um modelo sozinho, né, colocado lá na barra, tem essa característica volumétrica. Mas a gente não quer isso. Então, a gente quer montar na barra com uma certa angulação para que um jato passe na frente do outro, como vocês estão vendo aqui, quer dizer, uma parte tem que passar na frente do outro, e é importante vocês notarem aqui, tá, que a angulação é sempre a mesma, quer dizer, eu não posso montar uma ponta angulada para um lado e a outra angulada para o outro, porque aí eu vou forçar o cruzamento, e o que eu quero é que eles não se cruzem, então todas elas têm que ter sempre a mesma angulação, né, então se eu angulei para um lado, a outra tem que ser para o mesmo lado, e assim sucessivamente, tá, para que não haja esse choque. Então isso sucessivamente ao longo da barra inteira, você tem 40 pontas na barra, tem que ser as 40 anguladas para o mesmo lado, tá? E aí um jato vai passar e o outro vai passar onde ele já passou, mas eles não vão se chocar, né? Eles apenas vão se sobrepor na projeção, né? Lá onde as gotas chegaram e não efetivamente com choques no ar, tá? Aí o resultado que eu tenho é uma distribuição aceitável, tá? Lembra, a gente tem que calcular o coeficiente de variação. Eu disse que os fabricantes soltam eles, em geral, com menos de 5,5, normalmente com menos de 4,5 de coeficiente de variação, né? Porcentagem de coeficiente de variação sai de fábrica assim, e fica bastante aceitável. Lembrando que o aceitável para aplicações terrestres é de até 10%, tá? Então, a distribuição não é totalmente plana, né? Mas a gente tem aí uma distribuição aceitável de qualidade volumétrica, né, da aplicação realizada pela barra inteira lá na área que a gente está tratando, tá bom? Variações maiores, como essa, olha só, né, você tem mais de 20% de variação. Então, quer dizer, aí já não é aceitável mais. Então, a gente pode ter locais em que a gente tem muito volume e locais em que a gente pode ter pouco volume insuficiente para o controle do alvo, tá? Então, assim que funciona. Tá bom? Lembrando que aqui para mim são 11h10, tá, pessoal? E para boa parte do Brasil já é meio-dia e 10. Nós vamos aí até por volta de 11h45 ou meio-dia e 45 no horário de Brasília. Então, nós estamos com um fuso horário de 1 hora, porque nós estamos aqui em Roraima, né, onde está sendo apresentado esse curso, tá? Então, são quase 11h10, a gente deve ir ainda mais uns 40, 45 minutos até finalizar, né? Um pouco menos, com tempo para pergunta para vocês, tá? Bom, aqui mostrando uma tabela, tá, de distribuição de pressão e vazão, né? O que acontece? Ó, aqui já está mostrado para vocês como é que vem o número, tá? O número do filtro, né, no catálogo de contra-pulverização. Tá vendo? Ele está apresentando aqui, ó. Esse número, ó, que está entre parênteses, tá vendo? Entre parênteses aqui o filtro, ó, ele está mostrando qual é a malha do filtro para esse modelo de ponta, tá? Então, é um filtro de malha 50. Tá? É esse que vai utilizar aqui, um filtro de malha 50. Então, esse é o rigor dado aí, já no catálogo da ponta-pulverização. Está explícito, né, e mostrado no catálogo de ponta, tá? Um catálogo, nesse caso aqui é uma foto de um catálogo impresso, mas se a gente for na internet e pegar o catálogo virtual, tá lá do mesmo jeito. E se a gente pegar um aplicativo, né, de catálogos, também tem a informação, tá? Ou os bons catálogos têm, tá? Com relação à pressão, é importante dizer que a variação da pressão não é linear em relação à variação de vazão, tá? Então, olha só, aqui eu estou triplicando a pressão, estou saindo de uma pressão de 1 bar para uma pressão de 3 bar, né? E a vazão sequer dobra, ó.
eu triplico a pressão e a vazão não dobra. Por quê? Porque a relação entre pressão e vazão ela é quadrática. Quer dizer, para dobrar a vazão, eu preciso quadruplicar a pressão. Para dobrar a vazão, eu preciso quadruplicar a vazão. Então, a relação ela é quadrática, tá? Então, aumentar a vazão apenas aumentando a pressão não é tanto boa ideia. Até porque, né, o tamanho de gota muda se eu aumento a pressão. Lembra? A gente já falou sobre isso, né? Então, se eu aumento a pressão de trabalho, o tamanho da gota vai diminuindo. Aqui nós estamos mostrando classes de tamanho, né, de gota, que o XC significa extremamente grossa, né? Em inglês, tá? Né? Extremely coarse, né? Extremamente grossa. VC seria muito grossa, ou very coarse. O C, o coarse, né? Ou grosso. E o M é o de médio ou medium, né? Então, extremamente grossa, extremamente grossa, muito grossa, grossa e média, em função da pressão de trabalho. Quer dizer, de 2 a 3 bar e meio, extremamente grossa. Nesse caso aqui do exemplo que eu estou puxando para vocês. Né? De 4 a 5 é muito grossa, de 5,5 a 7 grossa e 8 é média. Então, esta ponta, nesse modelo no catálogo, está sugerido que ela pode trabalhar de 2 a 8 bar. A ponta trabalha, né, em situações conhecidas pelo fabricante, né, apresentando uma característica mostrada em catálogo, né, que vai nessas situações. Então, ela trabalha, mas sempre com o mesmo tamanho de gota. Então, ela varia de 2 a 8 bar, apresentando o mesmo resultado? Não, negativo. O resultado muda bastante, tá? Saindo de um tamanho de gota para outro tamanho de gota. Até o ângulo do jato possivelmente vai mudar dessa situação para essa situação, né? Quando varia, então, a pressão. Então, nesse caso, quando a gente seleciona, lembrando bem, nós compramos um modelo de ponta de polarização para trabalhar numa característica de distribuição e de tamanho de gota, né? Então, se eu escolhi aquele tamanho de gota, eu tenho que trabalhar na faixa de pressão que me dá aquele tamanho. Então, vamos supor que eu escolhi o tamanho muito grosso, gotas muito grossas. Então, nesse caso dessa ponta, ela só produz gotas muito grossas para esse exemplar aqui, o 11003, de 4 a 5 bar. Entende? Então, eu não posso variar a pressão além disso, se é essa gota que me interessa. Se eu trabalhar a menos do que isso, eu tenho uma gota mais grossa do que eu queria. Se eu trabalhar a mais do que isso, eu tenho uma gota mais fina do que eu queria. Então, ou seja, embora ele tenha indicações para trabalhar de 2 a 8, mas a faixa que me interessa para a situação que eu quero calibrar o meu equipamento é apenas de 4 a 5, se for esse modelo. Tá? Isso é muito importante que vocês entendam, porque os controladores eletrônicos, eles vão mexer na pressão, né, os mais tradicionais, né? Vão mexer, inclusive tem outro aspecto interessante para ressaltar, lembrando aqui, né, que tem controladores eletrônicos bastante sofisticados que inclusive atuam, né, no tamanho de gota, mas seria uma outra aula também para a gente conversar, né, também aceito perguntas se vocês quiserem fazer, né, podemos conversar aí sobre os controladores eletrônicos um pouco, mas é um outro tópico mais sofisticado que não vai dar tempo da gente trabalhar nesse curso, tá? Aí tem que a gente pode abordar em outro momento, professor Alessandro, tá? Estou aí, né? Já deixei algumas deixas aí para poder voltar com todo prazer, eu volto, né? Para a gente abordar outros assuntos aí aqui em live, ou obviamente para o público do professor aqui de Roraima, tá? Então, retornando, tá? Claro, obviamente também todo o pessoal da internet que está assistindo a gente, né? Tem gente aí do Brasil inteiro assistindo, né? Eu sei pelos feedbacks e pelas perguntas e também pelo WhatsApp do pessoal que me cumprimentou aí ontem e hoje. Obrigado, viu, gente? Então, seguinte, tá? Então, ou seja, reforçando, tá? Então, se eu escolhi uma característica para trabalhar aí de tamanho de gota e de distribuição, né? Definida, eu tenho que me manter nessa situação. Então, não dá simplesmente para permitir que os controladores eletrônicos variem por variações de velocidade, variem tanto a pressão para manter a taxa de aplicação constante, esquecendo da característica principal, que seria o tamanho da gota, né? Para colocar a gota efetivamente no alvo, com segurança, né? Como a gente até mostrou no vídeo agora há pouco. Se ele variar demais a velocidade, vai variar demais o tamanho e a distribuição fica toda comprometida, tá? Então, precisamos manter a faixa, né, dentro do estabelecido para a nossa calibração, tá bem? E lembrando que a relação é inversa, quer dizer, aumenta a pressão, diminui o tamanho da gota, tá?
E aí algumas características, né, que estão relacionadas com o tamanho da gota, tá? Ou até com a própria distribuição dos jatos. Então nós temos, ó, a vazão, ela é dependente da pressão, da característica do líquido, como a gente até viu ontem, quando a gente falou um pouco de adjuvante, e do orifício de passagem do líquido, né? A distribuição, pressão, característica do líquido e projeto da ponta, né? Então podemos ter jato cônico cheio, cônico vazio, plano, even, são projetos diferentes. Tamanho de gota, né? Característica do líquido, vazão e projeto. E pressão, né? Tamanho de gota. Velocidade, como a gente também já conversou bastante. Velocidade das gotas, pressão de trabalho, projeto, né? Como a gente viu, até os defletores, e o ângulo do jato, o ângulo do jato de cauda produzido pela ponta de pulverização. Então, tem um item aqui, ó, que aparece em todos os casos, né? Todos os casos. Se esse item aparece em todos os casos, né? A gente tem que conhecer bem esse item, né? Então, como é que está lá o nosso manômetro, o nosso sensor de pressão na máquina, né? Se ele não existe, ou se ele não está bem cuidado, significa dizer que a gente não sabe exatamente que trabalho a gente está fazendo. Então, é muito importante que a gente conheça a pressão do sistema e atue na pressão, como vocês viram, a pressão que dá para a gente o resultado que a gente espera na nossa calibração. Se a gente estiver fora da faixa que a gente estimou como adequado, a gente vai produzir um resultado diferente do que aquele que a gente espera, tá, pessoal? Em relação à distribuição, né, também ela está relacionada aí bastante ao desgaste das pontas, né? Então, as pontas não duram para sempre, tá? Infelizmente, né? Então, a gente compra ela num momento e conforme vai utilizando, elas vão sendo desgastadas. Inclusive, né, como a gente viu, a barra do pulverizador pode balançar, então pode até, inclusive, ter algum impacto, né, no solo, em plantas que estão por ali, enfim, ou mesmo no próprio equipamento, né, pode ter algum impacto no momento de transporte, então isso pode tudo danificar a ponta de pulverização. Claro que a gente não vai danificar ela de propósito, e também não vai danificar ela na limpeza, né? Ah, eu fui limpar a ponta e quebrei ela, eu fui limpar a ponta e estraguei, deformei o orifício de saída. Isso não é aceitável, né, pessoal? Então, para a limpeza das pontas tem que ser cuidadosa, então a gente tem que fazer isso com ar comprimido, com água de boa qualidade, com material que não estrague, né, não seja tão abrasivo, né, então não podemos utilizar lá canivete, alicate, essas coisas não são boas para a gente limpar a ponta de pulverização, então é bacana que a gente tenha aí uma escova de cerdas macias, né, de nylon, que não vai estragar a ponta caso eu vá fazer a limpeza. E lembrando que não é para a ponta sujar, perfeito? Então não é para ter sujeira, não é para entupir. Então a gente não deve ter que parar toda hora para limpar. Mas, como eu disse, pode eventualmente a ponta bater no chão, né? E aí, se ela bateu no chão, pode ser que alguma partícula de argila, areia, né, da terra, incrustou ali. Aí a gente tem que tirar. Aí, a escovinha. Ou pode ser que em algum momento, alguma planta daninha está mais alta, e aí a barra raspou nessa planta, e um pedacinho de folha ficou enroscado ali. Isso tudo é difícil tirar mesmo, é difícil tirar. Mas a gente pode usar, então, a escovinha para poder limpar a ponta. Então, sujeira que veio de fora para dentro, né, porque a ponta resvalou em algum corpo aí. E não o contrário, né, não é sujeira que veio de dentro para fora. De dentro para fora, como a gente disse, a gente resolve com filtro, tá? Então, isso é para sujeira que vem de fora para dentro, que pode, né, um pedaço de folha raspar e parar ali no orifício de saída da ponta. Então, é para isso que serve. Né? E o resto é uso, né? Como eu estou dizendo, a gente pode ir utilizando, e aí, conforme vai havendo desgaste, ela vai perdendo qualidade, né? Então, a gente está na hora da gente pensar na troca da ponta por causa da qualidade. E quando é que a gente troca, né? Quando que a gente troca uma ponta de pulverização? Então, essas trocas, elas são feitas, né? Quando a gente percebe defeitos, tá? E a percepção visual de um defeito significa que o defeito já é grande. Tá? Se eu percebo visualmente no olho, né, um defeito no jato, significa que o defeito é grande, ou seja, pode ser que eu tenha feito muito trabalho com a qualidade não aceitável antes dessa percepção, tá?
Então, o visual é uma maneira, claro, de você perceber um defeito, mas ele já passou da hora de trocar. Então, eu posso fazer isso em avaliações mais cuidadosas, como, por exemplo, em mesas de distribuição, né, o professor Alessandro, por exemplo, ele tem uma mesa de distribuição no laboratório dele, ele pode colaborar aí com avaliações desse tipo, né, ou mesmo outras universidades, como lá em Jaboticabal nós temos, Botucatu tem, Piracicaba tem, enfim, e algumas empresas e cooperativas, né, que também tem isso, ou até mesmo, dependendo do tamanho do grupo, né, da quantidade de pulverizadores que tem, a empresa pode ter essas mesas no seu conjunto, né, de equipamentos de análise, ou mesmo um consultor que tenha isso para prestar o serviço. Enfim, tem várias possibilidades de você fazer análise conforme você queira, tá? Agora, tirando esses defeitos, né, aí tem a questão do próprio desgaste, né? Então, as pessoas perguntam, né, quanto tempo dura uma ponta de produção? Quando eu devo trocar a ponta, né? Então, infelizmente, pessoal, tenho que dizer para vocês que não existe um tempo fixo, né? Por que não tem um tempo fixo? Porque, como eu disse ontem também, né, e é comum a gente entender, depende, por exemplo, da qualidade da água. Então, tem águas que têm mais particulado, águas que têm menos particulado. Então, se tem água que tem mais particulado e o particulado é abrasivo, né, quanto mais eu passar a cauda por essa ponta, mais desgaste vai ter. Se, por outro lado, eu estou em outra propriedade que usa outro tipo que usa uma água que tem menos particulado, né, eu já vou ter menos desgaste. Então, quer dizer, se eu trocar a ponta das duas propriedades com o mesmo tanto de horas, pode ser que eu estou trocando muito cedo uma ou muito tarde a outra. Então, na verdade, só a água, né, que eu estou utilizando já vai dizer bastante coisa sobre quanto tempo, né, eu vou ter para trocar no tempo de vida útil dessa ponta de pulverização. Então, não é adequado que a gente use a mesma quantidade de horas. Outra coisa que interfere, né, por exemplo, são a formulação que eu uso prioritariamente. Então, se eu uso formulações que são abrasivas, elas vão desgastar mais a ponta. E se eu uso soluções se eu uso formulações que são menos abrasivas, vão desgastar menos. Depende do material da ponta, depende da pressão de trabalho, depende da manutenção que eu dou, enfim, depende de várias coisas. Então, não existe um número de horas fixo. E assim como eu mencionei ontem também, você pode fazer a sua matriz, né, de desgaste de pontas. Mas para isso é importante que haja avaliação, né? Então, essa avaliação ela pode se dar através da vazão, como a gente vai ver, já viu e vai ver um pouquinho mais daqui a pouquinho, e também pode ser através da qualidade da distribuição, que pode ser, como vocês estão vendo aqui, né? Então, visualmente, que, como eu disse, já pode ser tardia, ou com uma mesa de distribuição, que vai te dar um resultado muito mais exato e, de repente, mais cedo, né? Sobre como é que está a qualidade da sua distribuição. Então, é importante que você faça, né, essas avaliações para manter as pontas na qualidade. E o momento da troca, né, então, o gatilho, né, da troca aí da ponta de pulverização é o seguinte, qualquer momento que eu perceber um defeito, então ela pode ser muito nova, né, pode ser com 1 hora de uso já tem um defeito, tem que trocar. Ou mesmo no momento da montagem de um defeito, devolve para o seu vendedor e fala que aquela dali está com problema, né, e já troca por uma outra, tá? Ou no momento que apareceu o defeito. E com relação à vazão, então também a gente tem que medir a vazão de tempos em tempos, né? Sugestão para vocês é que a gente meça aí inicialmente a cada 50 horas e vá aumentando esse intervalo, né? De tempo conforme a gente vai montando a nossa matriz. Pode ser que com 200 horas não haja desgaste nenhum, então você pode passar a medir num tempo maior. Mas se com 50 horas já tem desgaste, né? Então a gente tem que fazer intervalos menores de medição para saber quanto tempo está durando aquela ponta naquela condição de trabalho. E a troca, ela se dá quando a gente tem a vazão, né? Com mais do que 10% da vazão nominal. Sempre mais, tá? Nunca menos. Por quê? Se ela está vazando menos, é alguma obstrução que tem. Ela está obstruída. Então, menos não é interessante. Menos é problema de limpeza, que pode ser da ponta ou dos conjuntos para trás. Como eu falei, pode ser até um entupimento de mangueira, né? Então, é uma obstrução que merece uma desobstrução. No caso, para mais, é que é desgaste, né? Que abriu mais o orifício. Então, quando está acima de 10% da vazão nominal, lembra, o que é o nominal? É o que está grafado na ponta de pulverização, na pressão estimada no catálogo, tá? Normalmente o nominal, 40
PSI, mas eu posso ter um catálogo que está me dando uma faixas de vazão em função de faixas de pressão. Então eu coloco no nominal e avalio. Se deu mais do que 10% do que o nominal, a gente está na hora da gente trocar. Por quê? Porque um controlador eletrônico, por exemplo, ele vai querer fazer a vazão voltar para o nominal. Então ele vai diminuir a pressão para que ele volte para a vazão. Né? Só que aí diminuiu a pressão, o que acontece? Eu mudo o tamanho de gota e mudo a distribuição. Você lembra? Então eu não posso ter essa correção feita, né, simplesmente na pressão, porque eu modifico a característica da aplicação. Então, tolerável até 10% acima do nominal. Passou disso, hora de trocar. Tá? E eu não preciso trocar todas, eu posso trocar individualmente, né, se outras estão em boas condições, tá bem? Então não precisa trocar todas. Essa troca é feita conforme vai evoluindo aí a modificação das pontas ao longo da barra, tá? Mas uma que tiver acima de 10%, eu tenho que trocar essa uma. Se é metade, eu troco a metade. Se é mais da metade, eu troco o que for necessário, certo? Bom, vamos falar um pouquinho agora da avaliação de pulverizadores, tá? Então, estamos terminando aqui, concluindo o conteúdo em termos de bases, tá? Então, esse é o tema, né, da nossa apresentação, princípios fundamentais, né? Então, falamos aqui praticamente dos principais princípios, né, fundamentais da aplicação relacionados à base, né, formação de gota, transporte de gota, depósito das gotas, ao equipamento, né, que produz essas gotas, os principais, né, então falamos aí dos itens essenciais, né, dentro do tempo que a gente tinha para apresentar, tá? Então, lembrando que esse conteúdo ele é apresentado nas universidades. Eu apresento esse conteúdo na graduação lá em Jaboticabal em 45 horas, né? Então a gente apresentou mais ou menos aqui em 12. Então é um conteúdo resumido, como a gente já disse, mas como eu disse, os princípios fundamentais, creio que a gente conseguiu abordar. Tá? Então vamos falar um pouquinho agora da avaliação periódica, que é um tema que a gente vai continuar ele amanhã e depois aqui no estado de Roraima, né? Fazendo avaliações a campo. Tá? Já com base em trabalhos que a gente realizou anteriormente, e não foi eu que comecei isso, como eu disse, existem até alguns trabalhos realizados por órgãos oficiais no Brasil, consultores, cooperativas, faculdades, então, avaliações que são necessárias para a gente manter a qualidade dos equipamentos durante o uso, né? Então, isso significa racionar o uso dos produtos fitossanitários, melhorar a eficiência das aplicações, né, reduzir impacto ambiental e incentivar a qualidade a cada dia, sempre, né? Fazer o uso correto dos equipamentos, diminuir até os riscos de intoxicação dos operadores, né, fazer uma manutenção adequada das máquinas e ter sempre um treinamento constante. Isso é muito necessário, tá? Então, para que a gente deixe de encontrar situações como essa, né, falhas que tem nos equipamentos que, por exemplo, a gente pode até ter um manômetro funcionando relativamente adequado, mas a gente não enxerga a pressão, né? Então, isso é uma falha grave, quer dizer, eu não consigo ver a pressão, como é que eu sei se está adequado ou não, né? Ou outros que já não estão marcando mais direito, né? Que não param mais, não voltam na posição de zero, porque ele estragou alguma coisa lá no interior do conjunto mecânico do manômetro, né? Então, já se perdeu. Altura de barra, né? Barra que já não volta mais para a posição correta, né? Então, ela está trabalhando numa parte com uma altura e em outra parte com outra altura. Quer dizer, aqui pode não ter a deriva, não ter muita deriva, e aqui tem uma deriva inaceitável. Né? Então, situações que tem assim. Isso aqui é um problema de pistão, né? Que o pistão já não está mais trabalhando adequadamente. Entopimentos e vazamentos, né? Então, uma ponta de purização entupida, tá? E aqui e vazamentos, né? Então, isso a gente encontra com alguma frequência também. Não é adequado encontrar isso porque, né, você está tendo uma má distribuição do produto na área, está tendo problemas de intoxicação da cultura, inclusive, né? Então, numa avaliação que foi feita, num trabalho de tese de doutorado do nosso colega, professor Marco Antônio Gandolfo, orientado pelo professor Ulisses, né? Ele fez um levantamento aí interessante, com muitas máquinas, inclusive eles continuam tendo programas como esse até hoje também, né? Lá em suas universidades, né? A Unesp de Botucatu e a Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Bandeirantes, né? Fizeram uma avaliação e verificaram que isso aqui, número de falhas, tá? No Brasil, e comparado com a Bélgica, né? Aqui nós temos, com pelo menos uma falha, né?
tinha, né, no trabalho dele, 92,3% dos pulverizadores analisados tinham falha de presença, funcionamento e precisão do manômetro. Só 92,3%. Quer dizer, aí somando com as demais falhas que eles verificaram, o que dá para concluir é todos os pulverizadores que eles avaliaram tinham problemas, certo? Todos tinham problemas. Então, quer dizer, é uma situação, um quadro bastante complicado. Isso já faz um tempo, né? O que eu posso dizer para vocês é que, por experiência e por vivência, né, melhorou a qualidade das máquinas encontradas no campo, no Brasil, melhorou, mas ainda, infelizmente, a gente encontra bastante problema, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês agora alguns resultados de um trabalho que a gente realizou, né, no campo, né, observando aí distribuição, cobertura e outras características, né, dos equipamentos que a gente avaliou, tá? Foram bastante máquinas, né, num trabalho realizado em quatro estados, né, que foi São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Nós fizemos avaliações desse projeto específico, fizemos outras, né? Mas nesse projeto específico foram esses 4 estados, São Paulo, que foi até perto da divisa com o Paraná, tá? São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nós fizemos avaliações nesses 4 estados, nesse projeto específico, né? Fora outros que a gente já realizou, tá? E aí a gente foi vendo, né, assim, problemas que tinha. Isso é uma mesa de distribuição portátil, né, que é passível de ser levada para campo. Então, olha só a distribuição como estava, da barra, né, fomos vendo aí algumas situações de cobertura com papel hidrossensível e características gerais da situação dos equipamentos, tá? Havia alguns kits aí que a gente utilizava de avaliação, né, papel hidrossensível, como está mostrado aqui, esse papel hidrossensível, já mostrei antes, né, um termigrômetro, anemômetro, pHmetro, né, itens que a gente utiliza, kit manômetro, avaliador de vazão, itens que a gente foi utilizando para fazer as avaliações, tá? Então, aqui o projeto, como ele foi realizado, né, primeira validação, então vamos fazer uma etapa aí de verificação prévia para saber como é que está a situação da ideia e também da fazenda em si, né, do conjunto, como é que é feita o preparo de calda, como é que estão os técnicos entendendo o trabalho que está realizando. Então tinha um questionário para isso, né, e depois, a partir desse conhecimento prévio, né, que validava aí o entendimento do trabalho, começamos a fazer treinamentos, tá, além de avaliação dos equipamentos, né, entrega de kits para quem se interessou, né, quem realizou o trabalho, treinamentos lá em Jaboticabal, né, a gente fez, então seria uma etapa interessante, né, isso aqui a gente realiza também esporadicamente e por demanda, né, até hoje realizamos esses treinamentos, como esse que eu estou mencionando para vocês, e também uma entrega final de um manual de procedimentos, tá? Então, as fases foram essas, tá? Então, primeiro, capacitação de pessoas. Na verdade, a gente hoje está chamando isso de habilitação, né, de pessoas e não de capacitação, né? Oferecendo, então, o curso de habilitação teórico-prático, né? Assim foi, e assim a gente entende que é o mais adequado. Então, tem uma parte teórica, como nós estamos ministrando, depois a parte prática de verificação mesmo de cada um, se entendeu, né? E fixação do conteúdo, tá? Depois um feedback, tá? Então a gente tem que fazer um retorno, né? Ter um retorno de como que foi feito, se o trabalho feito ele realmente efetivou a mudança esperada, né? Então tem que ter esse retorno para avaliação de controle dos problemas que foram tratados e também até da própria qualidade do equipamento, da segurança do operador. Isso é inclusive muito interessante porque né, um dos depoimentos que a gente, ou alguns depoimentos que a gente colheu desse trabalho, né, nesses estados, nos grupos analisados, né, nas empresas analisadas, foi que os operadores eles ficaram muito seguros com os resultados que obtiveram. Isso é interessante, né, porque antes desse trabalho continuado, né, como eu disse, foram 4 anos, foram 2, depois mais 2 anos de trabalho, né, os envolvidos, né, tanto os operadores quanto
os responsáveis técnicos, eles diziam sentir muita insegurança das atitudes que iam fazer, porque, palavras deles, né, cada um que chegava lá dizia uma coisa, né, então vinha um técnico, falava uma coisa, vinha outro técnico, falava outra coisa, e falava e ia embora, não fazia o feedback, né, não fazia a reavaliação para saber se o trabalho realizado tinha dado resultado. Então, o nosso trabalho, como ele foi continuado, né, a gente fazia várias visitas, né, claro que não dava para ir toda semana, não íamos, nem queríamos ir toda semana, a gente ia assim, a menor frequência que a gente teve foram 60 dias, né, então 60 dias para fazer a habilitação e voltar para ver se o resultado foi colhido, mas chegou a ter até 6 meses, né, para retornar no mesmo ponto. Então, fazia essas rodadas, né, de habilitação e retornava lá para saber se o resultado estava acontecendo. Aí, como eu ia dizendo, né, então, um aspecto bastante interessante é que as pessoas envolvidas, né, sobretudo os operadores que estavam nos equipamentos, dizendo que agora sim, né, agora eles acreditavam no que eles estavam fazendo, que dava mais segurança, né, para eles, em termos de trabalho bem feito. Então, isso foi uma colheita, né, um resultado, um feedback, né, um retorno dado por eles bastante gratificante para a gente, porque efetivamente, né, começou a tornar um hábito isso, e não apenas um fato fortuito, né, uma coisa efêmera, né, que você fala hoje, vai embora e digamos, né, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, e ninguém começou a praticar aquela ação, né, por isso que é importante o acompanhamento, né, do técnico, né, vendo todo o trabalho, né, desde a implantação até o resultado final, tá? Então, aqui, quantidades, né, de máquinas e de pessoas, né, que a gente visitou, né, então, quantos coordenadores tinham, quantos supervisores, né, quantos líderes, né, e pessoas envolvidas no trabalho nessa primeira etapa só de lideranças, na verdade, sem contar operadores, né, operadores foram muito mais, na verdade, isso aqui foram mais o pessoal, as lideranças, né, que a gente envolveu na fase 1 do projeto. Aí algumas imagens, né, de algumas pessoas que a gente visitou e habilitou, né, algumas máquinas que a gente avaliou, né, e situação que estava quando a gente iniciou o trabalho. Então, lembrando, né, isso aqui é coeficiente de variação, lembrando que 10% era o limite. Então, numa primeira rodada, né, considerando aqui só uma amostragem de máquinas que a gente avaliou, né, poucas estavam abaixo de 10%. Mesmo assim, com alguma proximidade, né, com alguma proximidade do 10%. A grande maioria estava muito acima de 10% do coeficiente de variação, quer dizer, estavam bem fora, né, de uma qualidade aceitável, né? E aí, aqui a avaliação de sessões, né, com as mesas de distribuição. Então, na primeira avaliação que a gente fez, tinha aí resultado muito ruim, né, em termos de coeficiente de variação. Então, precisava isso tudo melhorar, né? Aí com vazamentos, né, situações que realmente não estavam muito boas, agitação de cauda que não era boa, que dava muitos problemas, né? E aí houve, ao longo do trabalho, teve envolvimentos que inclusive iam para fora das empresas, né? Então a empresa começou a negociar com fornecedores, né? E teve melhoria bastante importante aí ao longo dos anos, né? Inclusive de itens relacionados ao preparo de cauda, que não era exatamente a aplicação, né? Então, a gente está falando aqui item que vai ser fornecido para o equipamento, para o pulverizador, mas que faz parte do conjunto, né? Quer dizer, não está tendo uma boa agitação. Isso teve um contato relacionado com outro elo da cadeia aí, né? Com os fornecedores de tanques para preparação de cauda, e houve uma melhoria significativa ao longo do tempo que a gente estava lá, né, acompanhando o trabalho, na agitação das caudas. Então, passou a ser, tanto em termos de procedimento, mas também de equipamentos, né, melhores para o conjunto aí das aplicações. Isso foi bastante interessante também. Tá? Então, teve uma etapa de levantamento, como a gente disse, né? Então, com os operadores e os demais envolvidos, que ia até equipe de qualidade, pessoal de manutenção, como eu mostrei agora, aí até de fornecedor, né? Inclusive alguns prestadores de serviço que ficavam muito atentos com a gente, né? A gente que tinha pulverizador e prestava o serviço para as empresas, eles acompanharam a gente muito de perto, aí porque eles recebiam, né, como eles prestavam serviço, eu recebi por serviço prestado. Então, se a qualidade não fosse boa, né, eles poderiam ter comprometimento do recebimento. Então, eles queriam prestar um serviço de boa qualidade para poder
manter o cliente, né, manter a fidelidade do cliente e o seu trabalho. Então, acompanhavam muito de perto os cursos e as necessidades de melhoria, enfim, participavam efetivamente, tá? E aí, alguns resultados que a gente teve, né, quer dizer, a qualidade das aplicações melhoraram muito, né, diferente do que a gente encontrava no início, tá? Então, vocês viram aí no gráfico, né, equipamentos muito fora do limite do coeficiente de variação. Então, posteriormente, a gente começou a encontrar equipamentos muito bons, né? Mas antes, aquela história de produto parando nos filtros, aí ia fazer a limpeza do filtro, fazer a limpeza desse jeito, quer dizer, o que acontece é que o próprio produto que você compra para controlar um problema, além de não controlar o problema, ainda danifica o equipamento, né? Então, situações como essa que a gente presenciou lá nas nossas avaliações iniciais, e que tinha aí alguns tipos de opções que a gente não entendia muito, né? Então, lembra que eu falei para vocês que os jatos virados para frente era interessante? Em alguns casos tinha virado para frente e para trás. Isso chegou, inclusive, a ser uma recomendação do mercado, tá? Muito estranha, até hoje eu não entendo de onde surgiu e por que esse tipo de recomendação, né? Não faz muito sentido técnico, né? Um jato virado para frente, outro jato virado para trás. Quer dizer, você tem um que é melhor que o outro, eu vou ter 50% do trabalho sendo bem feito e o outro 50% sendo mal feito, né? Então é estranho isso, um para frente e um para trás, né? Então não é uma recomendação que a gente oferece tecnicamente. Para frente faz sentido, para trás eu não vejo sentido, e para frente e para trás eu não vejo qualquer sentido, tá? Então tem que ser um sentido único escolhido. Alternado assim, né? Alternado um para frente, um para trás, um para frente, um para trás. Sinceramente eu não vejo recomendação técnica. E a gente andou fazendo alguns trabalhos de pesquisa, né? Com essas opções, para frente e para trás, ou para frente ou para trás e para frente e para trás intercalado, e para frente e para trás intercalado foram os piores resultados que a gente obteve nas nossas pesquisas. Não conseguimos chegar a uma conclusão única ainda para as diversas situações de com cultura, sem cultura, posição de chegada das gotas, se para frente ou para trás é o melhor em termos de resultado. Tem uma tendência as maiores quantidades de resultados que a gente obteve, né, para frente realmente ser mais vantajoso. Lembra que o resultado que eu mostrei para vocês, que a aplicação que eu mostrei para vocês era em pré-emergência, mas aí quando a gente coloca a cultura, a complexidade aumenta, né? Então, da maior quantidade de resultado que a gente obteve até hoje, para frente tende a ser melhor, mas em alguns casos o para trás é melhor também. Então, perpendicular ou intercalado, certamente são ruins, são os piores. Se só para frente ou só para trás, ainda não temos uma conclusão definitiva, mas a maioria dos nossos resultados, né, se a gente fosse fazer uma meta-análise de poucos dados, né, os dados para frente apresentam resultados mais positivos, tá? Aqui ainda mais algumas imagens dos treinamentos, tá? Aqui alguns resultados, né, de cobertura, tá? Com velocidades, com pressões, né, que a gente foi fazendo, obtendo ao longo dos trabalhos. Então, não vou nem aqui me atrever a dizer para vocês qual é o melhor volume, qual é a melhor velocidade, como eu disse, isso aí depende muito de situação para situação. O fato que eu preciso destacar muito com vocês tem que fazer essa variação, tá? Então, eu tenho que ter aí algum tipo de item que me permita avaliar aonde e quando as gotas estão chegando, tá? Então, a gente mostrou uma quantidade relativamente grande de informações para vocês, né, que permitem ir chegando em configurações mais adequadas. Mas, desde o início, eu venho falando que então, eu vou chegar numa configuração da máquina, que a gente chama de regulagem, né? Numa configuração que eu entendo que seja mais adequada para aquela situação de aplicação, mas quem vai me atestar realmente se a aplicação está boa ou não está é a minha calibração, tá? Então, eu falei da regulagem, agora a calibração, que é colocar um marcador em algum lugar e verificar, né, no lugar onde eu quero que a gota chegue, e verificar se realmente a gota está chegando em quantidade e qualidade desejada naquele lugar onde é necessário que ela chegue, para atingir adequadamente o alvo, tá? Então, nunca vai dispensar a minha calibração. Eu preciso verificar, aferir se as gotas efetivamente estão chegando na quantidade e qualidade que eu desejo, ok? Então, aí mais algumas imagens, né, de situações que a gente pegou no início, tá, que davam aí resultados bastante ruins, tá? Fotos do cotidiano, e que aí, a partir das nossas avaliações, né,
a gente obteve aí resultados bastante mais satisfatórios, né, com grande melhoria aí da qualidade dos equipamentos, inclusive sendo reformados, né, indo para a oficina, consertando itens, né, que de fato comprometiam a qualidade da aplicação. Então, o resultado final foi uma aplicação muito mais qualitativa, né, que a gente colocava em planilhas, tudo foi fornecido para o grupo, né, para os grupos, na verdade, tudo discutido, avaliado, medido e devolvido, né, com os resultados obtidos, para que a gente tivesse, então, uma melhoria da qualidade efetiva, né. Então, quando a gente fez uma segunda rodada aí de avaliação, a quantidade, na primeira tinha muita coisa acima dos 10%, e na segunda rodada a gente já tinha uma quantidade muito maior, né, de equipamentos dentro do aceitável. Então, de fato, a qualidade, né, do nosso trabalho trouxe resultados, né, mensuráveis, né, práticos e em recurso, né, em dinheiro, né, retornou muito recurso aí para o grupo, né, que estava utilizando o programa, e mais importante do que isso, né, como eu falei para vocês, as pessoas satisfeitas e seguras, né, do trabalho que estava sendo realizado por elas mesmas. Eu não estava fazendo aplicação, né? Quem estava fazendo aplicação eram os integrantes das equipes do grupo, né, das empresas visitadas. Então, eles mesmos se sentindo muito mais seguros, né, no trabalho que estavam realizando. Então, isso, de fato, nos deu, assim, uma satisfação bastante grande, né, por isso o agradecimento, né, de poder ter realizado esse trabalho junto com bastante pessoas, né, aí que engrandeceu, né, o resultado e o programa da maneira com que ele foi realizado, né. Então, as mudanças que a gente foi verificando, tá, então, o primeiro com o segundo. Então, de fato, aí trouxe bastante satisfação para a gente, né, poder ter realizado esse trabalho. Tá joia? Só muito rapidamente eu vou falar sobre calibração de pulverizadores, né, mas para mostrar para vocês, né, que é um item extremamente necessário, extremamente importante, não é demorado, é relativamente simples de realizar, e hoje nós temos muitas ferramentas, né? Lembrando sempre que o importante é a correta colocação do produto no alvo, na quantidade necessária, de forma econômica e com mínimo de contaminação, como reza o conceito da tecnologia de aplicação, né, escrito, né, textualmente, publicado em 1990, num livro Técnicas de Aplicação de Defensivos Agrícolas, 1990, então era antes da legislação ter mudado, né, então por isso Técnicas de Aplicação de Defensivos Agrícolas, publicado pelo professor Tomás Matu, uso de conhecimentos científicos para a correta colocação do produto no alvo, na quantidade necessária, de forma econômica e com mínimo de contaminação, conceito fundamental da tecnologia de aplicação, certo? Em língua portuguesa, né? Bem publicado aqui pelo professor Tomomassa. Então, esse é o nosso princípio fundamental, é isso que a gente quer fazer, tá? E para isso a gente tem as ferramentas que a gente discutiu bastante no nosso curso. E hoje, né, nós temos inclusive aplicativos de celular que nos permitem fazer os cálculos, né, com indicações de culturas, de produtos, de pontas de pulverização para cada alvo, né, e que com calculadoras inseridas. Então, isso hoje está muito prático, né, da gente fazer as nossas calibrações. Inclusive, vem informações aqui do tamanho da gota, para determinada pressão de trabalho, né, para as pressões, qual é o filtro, quer ver? Qual é o filtro que você vai utilizar, ó, tem nos aplicativos que está no seu celular. Então, hoje não tem justificativa para a gente não fazer calibração dos pulverizadores, né? Então, aí, o restante é um marcador que a gente pode utilizar. Papel hidrossensível é interessante, tá? De você utilizar, ter na sua linha, para poder fazer a aferição se a gota chegou no lugar, mas tem outros marcadores que você pode utilizar também. Eu gosto do papel sensível porque ele é padronizado, ele não é tão caro, né, ele é prático, né, então permite que a gente utilize. Então eu tenho gostado do papel sensível como um item para marcação, tá? Mas vocês podem usar corantes, podem usar outros que vocês queiram. O papel sensível, para mim, ele tá resolvendo relativamente bem. Então é um dos que pode ser utilizado. E o resto é calculadora, mangueira,
é balde, é coisa simples que todo mundo pode conseguir para fazer a calibração. Então, não abram mão desta prática, tá? Nunca abram mão da prática de fazer a calibração dos seus equipamentos, porque eles vão dizer para você, efetivamente, se a sua gota está chegando ou não no alvo, tá?